Olá, eu sou a Prazer Stan. E eu sou a Bibi Rotti. E vocês estão em mais um episódio do Intimidade Podcast com uma convidada muito especial, não é mesmo, Bibi? Hoje nós estamos com ela, que é mestre em sexualidade da Unesp, é formada em letras, é escritora, mentora de mulheres e mais um monte de facetas que a gente vai conhecer hoje. Gabi, bem-vinute. Ai, gente, obrigada pelo convite. Eu amei, tô super animada e que bom estar aqui. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, a gente vai falar muito sobre mulheres hoje, mas também a gente vai relacionar aí a sexualidade, os casais. E pra gente dar esse pontapé inicial, Gabi, você é uma pessoa de muitas faces. Será que tá certo falar faces? Muitas faces. Porque a gente tava estudando um pouquinho você e, nossa, é uma múltiplas Gabis, quase né? uma cebola, né, gente? Vai camadas São e camadas. várias camadas. Então, assim, você é uma pessoa que se expõe na internet já há algum tempo. E você fala de coisas polêmicas, de tabus, de liberdade. Então, assim, você relacionando todas essas temáticas. Quem é a Gabi? Por que ela fala disso? Por que ela se expõe? Por que ela fala de tudo isso? Eu sempre, desde a minha juventude, assim, minha adolescência, eu sempre conto essa história, né? Que a minha mãe comprava aquela revista Nova. E não sei se vocês lembram, mas que vinha um guia lacrado do sexo. E eu via na banca essa parte da revista, e eu sei que a revista chegava em casa e sumia essa parte. Minha mãe sumia porque ela sabia que eu ia fuçar, né? E eu ficava, gente, mas o que tanto é, né? Que mistério, né, tem aí que eu não posso acessar, enfim. E aí, quando finalmente fui conseguir ler, eu não sei, ali pra mim se abriu um mundo em que eu entendi que aquilo era uma ferramenta poderosa. E aí, ainda adolescente ali, né, meus 17 anos mais ou menos, eu fuçando a biblioteca da faculdade, achei o Lolita, por exemplo. Da faculdade não, da escola, achei o Lolita, que devia estar ali por engano, Nossa. provavelmente, né? Na escola. Com certeza aquele livro não deveria estar ali. E aí começou essa grande dúvida, assim, esse grande interesse pela sexualidade. E eu fui vivendo isso conforme foi possível. Então, eu sempre conto que começou como uma brincadeira. Né? A minha história do blog, né, há 15 anos atrás, né, há 15 anos, que era um experimento para ver se alguém pagaria por sexo. E eu tinha certeza que não. Tá? Então, assim, no começo, eu tinha os relatos do blog, eu escrevia o blog, e eu mentia. Os relatos não eram verdadeiros. Você criava as histórias. Eu criava as histórias, porque eu sempre fui uma boa contadora de histórias, sempre li muito e tal. E aí começaram a aparecer os clientes. E aí eu falei, gente, alguém paga pra transar de verdade. Eu achei aquilo, assim, libertador. E na minha cabeça ingênua, né, eu tava no último ano da faculdade, devia estar ali com uns 20, 21 anos, só quem ia descobrir aquilo era quem procurava o serviço. Lê do engano, né? Que aí, enfim, aconteceu o que a gente sabe. Fui parar no Jô Soares, meus pais quase morreram. E aí, enfim, né? E aí, isso moldou a minha vida. E eu tinha duas escolhas. Era me fazer de coitada e voltar pro interior, né? E pedir pros meus pais me acolherem. Ou ir pra São Paulo e desbravar o mundo. E eu decidi vir pra São Paulo. Então, eu falo que eu vim literalmente com uma mala e um sonho, assim, que eu não conhecia nada. E a vida foi se desenrolando. Então, a partir disso, eu entendi que só a prática não ia me legitimar. Eu precisava estudar. E aí fui fazer mestrado, fiz mestrado em educação sexual na Unesp, escrevi outros livros, aí entendi que as mulheres tinham essa grande questão com a sexualidade, muitas questões, e aí fui entendendo que eu poderia me posicionar de outra forma. Então, o que começou como uma descoberta do corpo, migrou para uma grande expansão da mente e uma educação sexual propriamente dita, né? Então, eu fico muito feliz com a trajetória que eu construí e como eu consegui me adaptando aos novos formatos, porque eu acho que é isso, né? Não se desculpar pela nossa história, é poder escolher novos rumos, é poder ser livre. A gente nunca é livre 100%, mas ter alguma autonomia para tomar os seus caminhos, assim. Acho que é sobre isso. E aproveitar os ganchos, né? Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fala, nossa, será que a gente deve ir? Será que eu vou dar minha cara a bater? Será que eu vou ali pra frente? E você tomar esse rumo é muito bacana de mostrar que posso ser empoderada, vou pra frente, mas dá aquele frio na barriga, não dá? Eu tava até gravando uma pauta sobre isso esses dias, que era o seguinte. Eu vejo muitas mulheres querendo se separar e elas falam assim, nossa, mas eu vou recomeçar do zero. Você não vai recomeçar do zero. Você tem uma história já, né? Então, do que a gente tá com medo? Você tá infeliz, você tá no fundo do poço. Eu sei que é difícil, eu já passei por um divórcio, né? Assim,
é você romper com uma história em andamento, né? De repente você interrompeu a história. Mas você vai construir outros capítulos, sabe? A vida pode ser boa. E a mulher tem uma capacidade bárbara de se reinventar, sabe? Eu vejo assim, quando as mulheres conseguem passar pelo lamaçal do medo e enfrentar outras possibilidades, né? Eu falo que as épocas da vida que eu fui mais feliz, não necessariamente eu tinha grana, mas eu tinha pessoas ao meu redor que acreditavam no meu potencial, que me inspiravam. Eu via coisas que me faziam acreditar que a vida podia ser boa. Então, eu acho que é isso. E vai dar medo, mas vai com medo mesmo, entendeu? Eu acho que é sobre isso, né? E como as pessoas que estão do nosso lado, elas influenciam nessa tomada de decisão nossa. Porque tem tanta gente que coloca a gente pra baixo e tem momentos da vida que a gente nem enxerga isso, que isso tá acontecendo, que isso tá rolando. Eu acho que é a maioria e são as pessoas que não têm coragem. Né? Eu sempre falo que, geralmente, quem fala mal da gente, especialmente das mulheres que são livres sexualmente, são as mulheres que adorariam estar no nosso lugar. Com certeza. Porque, sinceramente, se você pode até não concordar. Eu acho que tudo bem uma pessoa falar, putz, eu acho que a trajetória da Gabi, nossa, é um pouco chocante, eu não faria isso e tal. Isso é uma coisa. Agora, você diminuir uma mulher, ofender uma mulher, eu acho que você tá dando tanta importância para algo que, se você tivesse uma vida feliz, você estaria preocupada com ideias, com fazer coisas boas. Agora, eu falo, cara, que honra fazer tanta parte da vida dessa pessoa que ela perde o tempo dela de falar, né? Então, eu penso um pouco nisso, que eu prefiro me ocupar de ideias e de pessoas que me fazem crescer. Eu acho que o grande problema social é esse, que as pessoas gostam da picuinha porque elas não têm outras coisas para pensar, entendeu? E você acha assim, você falou, a trajetória da Gabi é chocante. Por que a trajetória da Gabi é chocante? Por que as pessoas pensam isso? O fato de eu ter escolhido fazer o que eu quis com o meu corpo, não quer dizer que eu sou uma ameaça para as outras mulheres, para os maridos, que eu vou ter uma conduta não ética, né? Pelo contrário, eu sou muito consciente desse lugar, eu jamais colocaria as outras pessoas nesse lugar. Então, eu acho que passa muito pela fronteira do que é seu e do que é do outro. Principalmente as mulheres ficam ainda um pouco melindradas com essa questão. Porque o que eu fiz afetou a mim mesma. Talvez no máximo a minha família, mas não as outras pessoas. Mas de uma certa forma, existe um mal-estar com as mulheres que decidem colocar os seus corpos na linha de frente. Então, eu acredito que por isso ainda seja tabu. E assim, o fato de eu nunca ter me colocado como uma coitada. Porque eu fui pra frente, eu não fico, nossa, minha vida foi tão difícil, porque agora eu pago o preço. Não, eu fui pra frente e é isso, eu honro as minhas escolhas. Falo que as pessoas podem me acusar de muitas coisas, mas não de ser autêntica. Eu vivo uma vida que definitivamente não é medíocre, eu não tenho vergonha de mudar de caminho no meio da rota, né, de decidir, de fazer novas escolhas, mas eu sou autêntica ao meu querer. E isso é um propósito que eu me coloquei desde muito nova. Eu disse sempre pra mim mesma, não vou ter uma vida medíocre. Não quero ter um destino traçado e morar nessa cidade o resto da vida e viver aquele script que já estava posto para mim. Então, eu vivi isso desde muito cedo. Eu coloquei isso na minha cabeça e fui para frente. E aí a minha vida foi tomando rumos que talvez eu não tenha previsto, mas não por isso tenha sido menos interessante. Não vai te dar orgulho, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A vida te dá limões, você faz uma caipirinha e vai, né? E vai criando novas possibilidades de existência. Eu falo que eu vejo a minha vida como temporadas da Netflix, sabe? Então, vai mudando e é isso, é você ir se e você continua protagonista dela, né? Então, essa é uma parte importante também, porque às vezes a vida, ela vai nos levando como se fosse um tsunami. Você parece que é um entulho que tá sendo empurrado sem saber pra onde tá indo. Mesmo que às vezes você não saiba exatamente pra onde tá indo, se você protagoniza aquilo, né? Você, mesmo que esteja num direcionamento onde não era exatamente, né? Após quando você começou com o blog, você não imaginava que você iria trabalhar como uma profissional do sexo, nunca. né? Você nem imaginou que teria, né? Mercado pra isso, né? Não, nunca imaginei. Pra mim Mas olha, que ideia genial. Porque quando a gente fala de blog hoje, ok, é uma coisa. Mas ali, poxa, foi uma inovação você trazer algo assim. E pela escrita, né? Eu acho que isso que embasbacou as pessoas, né? O fato de eu ter cérebro. Então as pessoas falavam, mas como assim ela faz faculdade pública? Na época eu fazia UFSCar, né? Ela faz faculdade pública, não vem de uma família desestruturada, não usa drogas, e como é que ela pode falar que ela gosta de transar por dia? Então foi uma grande transgressão na época. O que é diferente de hoje, que hoje o job, né? Virou até tema, o que era job antes, né? Que estava relacionado a marketing, freela, por exemplo.
exemplo, tem uma apropriação cultural do termo. E a gente tem uma glamorização hoje em dia, né? Então, como mudou o olhar para o trabalho sexual, né? Do que era nos que primórdios. tem de curso agora, vi vários no TikTok, exatamente. de como virar do job, como conseguir um sugar daddy. Tem vários que entram, assim, nesses temas. Eu fico, assim, um pouco preocupada, né? Porque eu sei que eu vejo como algo que todas as mulheres têm o direito de fazer, usar o seu corpo como for conveniente, porque a gente tem servido ao patriarcado desde sempre, né? Então, assim, nem o nosso direito reprodutivo é nosso. É dos homens, né? Até pouco tempo atrás, a gente não podia decidir fazer uma laqueadura sem pedir autorização pro parceiro. Então, olha que loucura, né? Então, quando a gente decide ter autonomia dos corpos e fazer com os nossos corpos aquilo que nós decidimos, não pode, veja bem essa mulher. Tá né? errado. Agora, se ela tá servindo ao marido, se ela tá sendo estuprada dentro de casa, fazendo sexo sem vontade, aí tá tudo bem. Então, né, assim, acho que tem algo de revolucionário nesse movimento das meninas do job. Porém, é um produto. Né? E é um produto que ele tem um período, ele tem um prazo de validade. Os nossos corpos têm prazo de validade, para o que quer que seja. Então, me preocupa um pouco essa falta de repertório no sentido de desenvolver uma carreira, né? Assim, tudo bem você fazer isso, mas assim, no longo prazo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou construir a minha autonomia? Como é que eu posso expandir a minha mente? Porque eu sempre falo, o corpo, ele envelhece. Mas o seu repertório, o seu conhecimento é algo que ninguém tira de você. E depois, se você decidir, ok, não quero mais fazer, né? Não quero mais ser profissional do sexo, quero fazer outra coisa. Ou quero ser profissional do sexo, mas de outro jeito, você consegue migrar. Porque quando o seu valor enquanto mercadoria começa a cair, é que eu acho que essa geração ainda não tá vivendo isso, porque isso é novo, né? Os TikTokers, né, dos jobs, um fenômeno novo. Mas daqui a alguns anos, talvez daqui a uns 10 anos, esses efeitos vão ser sentidos. Então, é isso que me preocupa, né? Como é que a gente... Eu acho que o problema não é explorar o próprio corpo nesse sentido, mas entender que a sua mente também precisa estar ali no meio de campo, né? Porque você abriu várias vertentes, né? Isso que é muito bacana. Você não ficou presa só em um lugar. Então, você abriu muitas coisas ali. Acho que esse é um grande diferencial. E muitas meninas acabam se perdendo nessa jornada justamente porque não tem um norte depois pra seguir. O que eu vou fazer, né? E eu entendi isso. No meu 3º ano em São Paulo, eu não aguentava mais. Porque a minha jornada por esse universo era uma jornada de autodescoberta. E eu vivi tudo. Eu falei assim, eu falo que a parte boa é que hoje em dia, nunca um homem vai chegar pra mim e eu vou ficar com aquela paixão de pica. Porque eu falo, gente, eu já vi de todos os tipos, todas as cores. Nunca vai acontecer de eu falar, nossa, eu nunca vi isso, fantástico, tô apaixonada. Não por essa via, entendeu? Então, isso me deu repertório, né? Eu tive repertório sexual. Só que chegou um ponto que eu comecei a sentir que eu tava emburrecendo. Porque eu não tinha estímulo intelectual, era só o corpo. Era repetitivo. E aí eu consegui entender. E aí o meu entendimento foi não só de que eu era uma mercadoria, mas também de que a minha mente, eu precisava estimular a minha mente, eu precisava ter propósito. E eu perdi o propósito. Aquele propósito da descoberta sexual, ele foi cumprido. Qual que era o próximo? E aí eu entendi, vou voltar a estudar, vou procurar caminhos. Mas assim, nem todo mundo tem esse background. Eu estudei, eu vim de uma família que me passou que o estudo era importante. Quem não tem e se deslumbra com as narrativas das meninas que, né, ganham supostos milhões aí, né, que ganham muito dinheiro, elas não têm esse entendimento. E a gente em geral, né, a sociedade está muito fútil. Então, é só, né, todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ser tiktoker, e aí esquecem que é importante você se atentar às outras coisas também. Então, é só uma questão que me preocupa, assim, que eu espero que elas se deem conta disso e estudem, vão atrás de ter repertório. Eu acho que a sociedade, ela passa por nuances, assim, de extremos, né? Primeiro, ela vai num extremo lá embaixo, por exemplo, do julgamento, de não podia falar, você não conhecia profissionais do sexo. Você não sabia o rosto delas, né? Como você disse, só sabia quem procurava. E hoje as pessoas colocam no LinkedIn, né? Então, é uma coisa realmente aberta. Então, eu acho que a gente vive de extremos. A gente foi naquele extremo que era de super julgamento. Agora a gente tá num outro extremo, de que é a popularização em massa, que ela vai simplesmente levando todo mundo. E tem gente que nem quer fazer faculdade, já quer ir pro job, já quer porque é isso que vai dar dinheiro, ou influencer, youtuber, seja o que for. Então,
eu acredito que a próxima geração, talvez, eu sou sempre essa a otimista, né? A próxima geração, ela vai dar uma descida pro centro, né? Então a gente vai pro extremo de julgamento, de tudo aquilo. Agora a popularização, que é normal, as pessoas falam numa mesa que ela é do job, que ela é isso. E agora, no meio, vão ter as pessoas que não construíram nada ao longo dessa experiência, vamos dizer assim, e vão ter as pessoas que construíram. E aí vão começar a ter algum espelho, alguma referência, né? Que eu acho que isso também falta. Você ter uma pessoa que influencia e uma referência são coisas diferentes. São coisas diferentes, concordo com você. Concordo totalmente. Porque você influenciar, você tá ali só seduzindo. É dinheiro, é poder, festas e tal. Agora, a verdadeira referência é aquela realmente que tem um embasamento, tem uma história por trás disso, né? Então, você como passou por essa trajetória ali, e esse seu estalo de mudança, ele veio só da parte do emburrecimento? Ou teve algum fato específico? Eu acho que isso foi determinante, assim. E uma sensação de cansaço, assim, sabe? Nossa, deu. Esse desafio eu cumpri. Agora eu vou atrás da minha mente, de estimular. Porque existe um discurso também muito sedutor, né? Desse do usar o corpo. E ele é um pouco... É como uma droga. Porque você se sente reforçada, né? Você se sente validada pelo outro, pela sua beleza. E isso é muito perigoso. É estimulante. É estimulante, e aí você fica apegada a isso. Então, depois, para você conseguir se validar de outras formas, é um reaprendizado. E eu comecei a ficar com medo disso. De eu ter que me validar sempre pelo corpo, né? Até por esse entendimento de que o corpo é perecível, eu vou envelhecer. Então, eu pensei, não, eu preciso ir por outro caminho. Mas, com certeza, foi essa questão do emborrecimento, eu não tinha tempo para ler, não consegui escrever. Aquilo foi me deixando triste, sabe? E eu senti, não, preciso dar uma virada de chave e me legitimar. Porque também passa esse frisson, né? Você falar que você faz porque você gosta, tem um frisson até um certo momento. Aí depois, como é que você se valida como estudiosa? Como é que as pessoas te dão crédito? Como é que você tem autoridade? Aí eu decidi estudar. Então foi esse mais ou menos o shift. Eu acho que isso que você falou de expor e tal, por exemplo, tinha muito mais mais lá um tempo atrás, né, 10 anos e tal, de que as pessoas se tornavam profissionais do sexo por falta de oportunidade, né? Eu que sou do meio liberal, falo abertamente sobre isso, as pessoas pensam que a gente vai pro meio liberal por falta de sexo em casa. Porque o marido não dá conta, ou porque a esposa não é gostosa o suficiente, sei lá que raio que tanto falam. Mas existe essa justificativa das opções que a gente faz. E principalmente quando são opções assim, da mulher, da liberdade e da sexualidade. Então, se eu tô indo pro meio liberal, pro fetiche, pro BDSM, seja pro que for, é por uma escolha consciente daquilo. Você foi pro campo do profissional, do sexo, por uma escolha também consciente disso. E acho que esse é um referencial que as pessoas não têm hoje, né? Essa questão da escolha, você fala. Isso. Eu acho, e assim, eu sempre bato nessa questão, né? O fato de ser mulher e escolher algumas coisas, né? Não pode. Ainda não pode. E nós atacamos umas às outras também, né? Muito. Quem mais atrapalha nosso percurso somos nós, né? Porque nós vigiamos e punimos umas às outras. Então, nós somos as maiores ferramentas do patriarcado. A gente está consolidando o sistema. Então, eu sempre penso que para a mulher, o peso de fazer escolhas, ele é muito maior. Embora os adultos, em geral, não saibam o que estão fazendo. Acho que a gente nunca sabe o que está fazendo, né? Não existe uma cartilha de como ser adulto. Mas quando o homem faz uma cagada, é infinitamente menor do que quando uma mulher faz uma cagada, né? Sempre. Então, assim, a mulher é sempre escrachada. Então, no fundo, a gente ainda não é livre para fazer as escolhas, né? Mas eu acho que quem se atreve a fazer é punido por isso, entende? Então, esse julgamento vem daí, na minha opinião. Porque a liberdade, ela acaba incomodando quem ainda tá preso, né? Igual a traição. Por exemplo, se o homem trai, é porque isso é instintivo do homem. E se a mulher trai, eles vão encontrar 1 milhão de justificativas e de julgamentos que nenhuma é considerada natureza, instintiva. Então, assim, o homem é natural trair. A mulher, se ela traiu, ela é o pior ser humano da Terra, né? Então, dois pesos e duas medidas. Pega Neymar e Luísa Sonza. Exatamente. A crítica que foi contra essa menina, que no final...
quem tava errado não foi nem Ela nem tinha traído, E ela né? simplesmente ficou quieta. E Ela a não mulher é trouxe isso sempre à pela tona. via da sexualidade, né? A mulher é Muito. sempre... Ela pode fazer um trabalho que não tenha nada a ver com isso. Se ela é xingada, é através da sexualidade. Se ela é difamada, é através da sexualidade, né? Através da beleza. Então, é sempre o corpo, é sempre a sexualidade feminina. Enquanto o homem circula livremente e faz o que quiser, né? Então... E ao mesmo tempo a gente vem sofrendo essa pressão. Eles julgam, mas tem uma pressão muito grande da sociedade de você tem que estar esteticamente assim, tem que estar magra. Agora a gente vê aí, monjaro pra cima, monjaro pra baixo, canetinha daqui, canetinha de lá, pressão daqui. E a gente é bombardeado o dia inteiro por imagens perfeitas de mulheres e tudo mais. E a gente acaba se comparando demais. Total, cara. Então a gente vê uma pressão, acho que hoje em dia, muito maior, Muito né? maior. Porque antes, sei lá, qual que era o nosso parâmetro? Revista Caras. Sim. Que era meio inatingível, né? A carta da Xuxa. A gente nem tentava, né? Não, nem tentava. Tava né? tudo Não bem. era possível. Mas agora é diferente, né? Eu fico pensando nessa geração que já nasce com a internet. Porque a gente ainda viveu antes, né? A gente sabe como era o mundo antes, O né? mundo low a gente profile. consegue se descolar um pouco, se desligar. Mas essa geração de agora, não mais. Então, eu fico bem preocupada, assim, com essa estética do ter, né? Do Muito. parecer e não do ser, que eu acho que é o que a gente devia priorizar, assim. Meu primo tem 16 anos e ele fez uma festinha e foram as amigas dele. Na hora que eu vi as amigas dele, eu falei, gente, essa era a minha estética com acho que 22 anos. O silicone, o botox, a Gente, sobrancelha que loucura, feita né? daquele jeito. Então eu olhava e falava, caraca, eu com 22 anos eu acho que eu não tinha a estética que essa menina com 16 ou 15 tem. Não, eu acho assustador, assim. E mesmo ela tendo essa estética, ela não tá segura. Não tá. Porque não tá. às vezes elas estão nessa busca incessante ali por estar no padrão. Mas pode ver, o pessoal da geração nova, eles não postam fotos. Você vai ver os feeds. Tampando o rosto. Sempre tem uma mãozinha assim e É. tal. E tem poucas fotos no feed. Muitos nem usam foto de perfil. Você acha que aquele perfil nem existe, Exato. né? E por que eles fazem isso? Porque o excesso de comparação, Total. né? A gente, a nossa geração, nosso feed é cheio. A gente se libertou um pouco disso, talvez. Assim, eu acho que talvez a gente esteja um pouquinho melhor do que eles nesse Eu acho que é a sentido. idade também, né? Eu acho, enfim, a gente vem de outra geração. Acho que tem algumas questões que são pertinentes à idade, que não adianta, sabe? Você tem que bater um pouco a cabeça pra entender. Mas eu sempre penso que, assim, tirar a roupa não é sinal de liberdade e nem de autoconfiança. Mas é quando você não se despe de você. Acho que isso é o mais difícil. Não se despir de si mesma. Porque tirar a roupa é fácil. Agora, manter a sua identidade, É muito seguir difícil. fiel àquilo que você acredita num mundo tão polarizado e tão julgador, isso é corajoso. Isso é conseguir fazer a travessia, né? Guimarães Rosa fala da travessia, né? Dos caminhos. E eu acho que é isso. E isso é muito difícil hoje em dia, porque tem 1000 dedos apontando pra você e dizendo que o seu caminho tá errado. Então, se você não tiver muito convicta, você vai se perder. E vai servir aos outros e não a si mesmo, né? Por isso que esse empoderamento feminino também ele é repleto de armadilhas, né? Muito. Porque ele fala Muito. que você tem que se empoderar, que você... Eu sou uma pessoa que eu falo de swing, de meio liberal e tudo, mas eu não sexualizo a minha imagem. Uhum. Eu também também sou formada em letras, somos legal! amigas acadêmicas. Ótimo. Então, eu também uso a escrita, eu uso o humor, eu uso personagens. Então, assim, eu falo de um conteúdo que é tabu de uma maneira leve, do meu jeito, com a minha autenticidade. Então, quando viraliza ou dá hate, não me atinge. Uhum. Porque aquilo ali é uma camada que a pessoa tá vendo, não é o meu todo, Uhum. sabe? Então, a gente, que eu vejo que você fala bastante no seu perfil também, de sempre homens que querem convencer a mulher. Olha a cara dela, que ela recebe essa mensagem 1000 vezes por dia. Qual que é a Homens mensagem? que querem levar a mulher para o swing, homens que querem Como é que convencer eu a sua esposa. convenço, sabe? Eu falo, gente, porque tem isso também, né? É uma questão do desejo. Eu acho que as pessoas não sabem lidar com o desejo. Você desejar faz parte da existência humana. A concretização desse desejo é uma outra questão. E como é que você lida? A gente vai conseguir tudo o que deseja na vida? Não. Como é que você vai lidar com a sua frustração? Você vai trair sua parceira? Você vai terminar esse casamento, que isso é fundamental pra você? Então, eu sinto que as pessoas estão um pouco infantilizadas no sentido de que elas não sabem lidar com o não. Meu filho, você casou com essa mulher, você não teve essa conversa antes, isso é fundamental pra você e não vai rolar? Como vamos viver? Vamos viver uma vida hipócrita onde eu traio minha mulher?
Vamos falar a verdade? Vou me separar porque quero viver essa experiência? Então, assim, eu acho que o poder é esse, sabe? Quando a gente fala de empoderar, essa palavra tá até um pouco gasta, né? Porque eu acho que isso se perdeu um Perdeu pouco. total. Ela foi banalizada. Foi né? banalizado. Eu acho que muitas coisas que as pessoas chamam de poder, no fundo, a gente ainda continua servindo a deuses que não nós mesmos. Então, essa busca constante... E não é fácil mesmo, porque o tempo todo a internet está dizendo pra gente como é que a gente tem que se comportar. Então, é um exercício diário de se puxar pra terra e se perguntar, estou vivendo a minha vida com sentido e com propósito? E não é fácil, é desconfortável, mas eu acho que a longo prazo é isso que vai dar satisfação pra gente. Isso é o autoconhecimento, né? Como você também vai exigir algo Se você do não se outro conhece. se você não sabe o que você quer, né? Lewis Carroll fala se você não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Exatamente. Então, você vai ficar numa vida ali que você não sabe pra onde tá indo e tá sendo levado. A gente volta pro tsunami, você é só um entulho que tá sendo levado. E isso também dos casais. A gente tá falando aqui, né, de meio liberal e tal, mas os casais são monogâmicos. Eles não conseguem conversar entre eles. Nada, é muito mais eu fechado. gosto de ser chupada Gente, assim, eu eu não adoro gosto. esse tema, porque eu atendo casais como sexóloga, né? E aí sempre vem essa questão da não monogamia, da monogamia e tal. E assim, gente, é gritante como os casais monogâmicos não conversam. Não conversam. É assim, o elefante branco tá gritando na sala e a atitude deles é, será que se eu não falar, ele vai desaparecer? Eu acho isso incrível. Uhum. E aí as pessoas acham, não, porque o relacionamento liberal, não monogâmico, ele vai ser fácil. Gente, não é nada fácil. Pelo Nenhum contrário. relacionamento. Mas tem que haver comunicação. Então, o tempo todo, esse casal precisa conversar, os acordos precisam ser refeitos, vai haver desconforto, vai haver vulnerabilidade, mas vai haver mais verdade e mais companheirismo. Então, eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender. O grande tabu é que vai ser um relacionamento muito mais honesto do que tantos relacionamentos monogâmicos em que os dois estão vivendo vidas separadas, traindo. Eu falo que é não monogâmico unilateral, né? Porque geralmente um do casal tá traindo, Sim. né? Mas eu acho que é isso, essa coragem para entender que o outro é diferente de você, que vai existir desejo, mas que mesmo assim é possível viver uma vida que faça sentido, né? Então, a gente tá tão preso nas certezas aqui, né? Não quero, que a gente não consegue nem se comunicar. Não é sobre formatos, né? Não é o formato que vai determinar se o relacionamento é bom ou não, né? Que nem, acho que o Fábio comentou sobre a relação de vocês por vocês falarem livremente um com o outro. A gente fala E muito. eles são monogâmicos, né? Então a gente até fala, nosso podcast é legal por isso. A gente tem aqui, ó, duas vertentes, né? Equilíbrio, a gente discorda, concorda e vai aprendendo uma com a outra. Então essa é a ideia. De, por exemplo, produtos, toys, produtos íntimos, toys. É tão difícil inserir em alguns relacionamentos porque eles não conseguem nem conversar. Não, e sabe o que eu sinto? Às vezes, quando a gente fala de monogamia, a gente acha que a conversa é falar sobre um fetiche extremo. Mas, na verdade, a conversa é o básico do tipo... Eu não gosto que você me toque desse jeito. Cara, mas e as pessoas não conseguem, São né? coisas básicas. Eu gosto que me chupe assim. Eu gosto que... E as pessoas acham que, na verdade, é pra falar de alguma coisa muito Não. extrema. Muito obscura, ou muito né? obscura, ou um fetiche super, Ou então, eu não gosto de assim. fazer de 4. Exato. Não, Sabe, as tem pessoas não essa conseguem comunicar. dificuldade, Elas ficam, né? ai, nossa, porque... Cara, e a mulher tem muito isso. A gente fica com 1000 coisas na nossa cabeça. Ai, porque ele vai achar isso. E às vezes não é nada disso. A gente cria uma narrativa em que era muito mais fácil falar. Porque enquanto eu tô imaginando e tô agindo do jeito que eu acho que o outro quer que eu haja, gente, isso abre tanta margem pra catástrofe e pra uma vida infeliz. É uma pena que a gente não tenha educação sexual, né, básica, enfim, né? Eu sempre toco nessa pauta que quando a gente pensa em educação sexual, a gente não tá falando de sexo, do ato sexual, a gente tá falando de formação psicológica mesmo, de como a gente vai circular na sociedade, tem muitos outros fatores implicados, né? E se isso acontecesse nas escolas, né, desde mais novos, de acordo com cada idade, informações adequadas, a gente teria uma sociedade tão diferente, assim, não só em termos de prevenção de abuso, mas em uma vivência mais saudável com o próprio corpo, na maneira como nós nos relacionamos. Acho até que haveria menos guerras, entendeu? Porque Com certeza. eu acho que quem goza mais é mais feliz. Então, sabe, não tem, faça amor, não faça Sim. guerra, acho que se aplica, entendeu? Sim. Acho que já passou a época da bananinha, ensinando a colocar a camisinha. É importante? É importante, mas não é só isso. Mas eu acho que nem isso existe mais. Eu acho que
pelo menos a minha educação sexual foi do tipo, olha, se vocês transarem, vocês vão ter verrugas genitais, né? As doenças, era essa educação pelo medo, né? Eu acho que se tivesse a banana e a camisinha, até teria sido um elemento positivo, mas nem isso, não sei. E não tem, né? Hoje em dia, acho que pouco se fala sobre educação sexual. Então, nos Estados Unidos mesmo, o Trump baniu várias palavras do ensino, inclusive educação sexual, temáticas, né, de gênero. Gente, isso é um retrocesso, entendeu? Então, é disso que a gente tá falando, né? O básico da educação a gente não tem acesso. Que o conhecer o corpo é o que nos dá o poder para escolher o que a gente quer fazer com ele, né? Então, quanto mais a gente conhece, como a gente tem um orgasmo, como a gente gosta de ser tocado, isso nos dá poder para falar pro outro. Mas eu acho que um grande problema é esse, a gente não conseguir ter primeiro essa educação ali para você entender a parte biológica que seja, né? A fisiologia, como funciona, e depois essa parte cheia de tabus, né? Que a gente os meninos são ensinados a se masturbar desde cedo. As meninas nunca foram ensinadas. E era feio. Era feio. Eu apanhava quando eu tava mexendo ali. Eu não entendia o que eu tava fazendo. Eu sentia que era uma coisa gostosa. Prazer, Mas quando eu tava com a mão ali, era, menina, não pode ficar com a mão aí. Tira a mão daí. Então sempre a gente foi meio que guiada a seguir, né, esse rumo de não se tocar, de se tocar é algo feio, de se conhecer é algo, nossa, não pode. Gente, eu fico pensando, né, uma mulher que goza, ela tem tanto poder. Muito. Eu não tô nem só falando de cama, mas na vida, profissionalmente, você tem coragem. Eu acho que transforma a vida de uma mulher. Eu vejo, sabe, assim, atendendo as mulheres. Gente, a diferença é gritante. Claro que tem outros aspectos. Essa goza, essa não goza. Essa goza, essa não goza. Isso! É gritante. Eu sei que não é só isso que define. Sim. Mas é gritante. É uma mulher, assim, bem resolvida. Ela vai pra frente. Ela emana uma energia diferente. Ela quer ver as outras bem. Cara, o orgasmo tem um propósito divino, assim, eu acho, sabe? Assim, na vida da mulher, dos dois. Mas como a mulher ainda tá muito nesse lugar do tabu, quando ela acessa esse lugar, é revolucionário. O orgasmo é revolucionário, não há quem tire isso. O orgasmo, ele é vitalidade, né? Então, ele te traz essa coisa vital, essa coisa da vida. Você passa a ter fome por viver. Exatamente. Então, você tem essa ânsia. Agora, você vê as pessoas que são reprimidas sexualmente, que têm dificuldade do prazer, que não sabem como chegar lá, elas vivem numa insegurança constante. Muito. Porque E super dependente, muitas vezes, dos outros, né? Sim, porque ela depende do outro pra que ele descubra, não, mas eu acho que um dia meu marido vai saber como fazer. Pode esquecer. Cara, isso é muito triste, assim. Eu fico triste pelas pessoas que vivem desse jeito, assim. Eu espero, sinceramente, que o nosso trabalho chegue para as pessoas certas e que devagar esse trabalho de formiguinha, acho que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Prefiro acreditar que a gente consegue fazer a revolução aos poucos, sabe? E com a sua experiência, assim, se você pensa, tem um casal que tá ouvindo, ou uma mulher, um homem, não sei, independente do formato de casal, e ela tá se identificando com essa pessoa triste, de repente, né? Eu espero que pessoas tristes nos escutem, porque é uma oportunidade. Mudar, com certeza. E por onde ela começa? A gente tá falando, gozar é gostoso, gozar é importante, conhecer o corpo e tal, mas por onde ela começa? Ela pode começar pelo meu Instagram. Marqueteira. É o Gabi.benvenuti com 2 T's e I. E lá eu dou mentoria, né, para casais e para pessoas, enfim, solo, né, homens e mulheres. Eu acho que buscar referências positivas, então trazer essas falas positivas da sexualidade, assim como vocês estão fazendo nos perfis de vocês, assim como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Então, ouvir. Se eu quero ampliar minha mente, eu preciso de referências que vão nesse sentido, né? Que vão ao encontro e não de encontro, né? Ao que eu quero mudar. E entrar em contato com esse corpo, buscar referências até cinematográficas, ler livros. Um conto erótico, às vezes, né? Que às vezes é uma coisa básica, né? Se abrir, por exemplo, eu vi recentemente, esperei passar o hype e assisti aquele Baby Girl. E, cara, eu achei aquilo incrível. Eu pensei, quantas mulheres vão se ver nesse lugar? Então, buscar essas referências de mulheres que também estão lutando para entender a própria sexualidade, para se libertar de alguns padrões, de algumas ideias preconcebidas. Eu acho que é por aí, né? Buscando referências, ouvindo pessoas, estando perto de quem quer nos ver bem, desenvoltas. Então, eu acredito que seja aí na busca por referências. E é uma vitória, né? Às vezes a mulher que já chegou até o nosso perfil... Nossa, já é uma grande Porque vitória. Porque o algoritmo nem sempre trabalha a nosso favor, E né? nem só isso, tem mulher que realmente
não quer ver aquilo, porque acha que o que tá vivendo é o certo, a pessoa que tá do nosso lado, eu falo que ela pode te levar muito ou te jogar lá embaixo tão Acabar forte e você não enxerga que você tá nisso. E às vezes a própria família e as amizades são nossos piores inimigos, infelizmente. Totalmente. Porque é aquela pessoa que vai falar pra você, ai, mas o casamento é assim, ai, mas olha a vida boa que você tem. E aí isso vai validando, sabe? É uma experiência péssima e você fica porque validaram essa ideia, e não é assim. Por isso que eu falo, gente, buscar referências que façam você sair da zona de conforto e buscar uma vida melhor. É bom sair da zona de conforto? Não, é desconfortável. Mas é necessário para você viver uma vida com sentido e uma vida que vai te trazer novas possibilidades, provavelmente melhores do que as que você tá vivendo, entendeu? Ainda tem a questão que às vezes a gente não quer ouvir, né? Tem gente que vai ouvir todo esse podcast, vai mexer coisas, vai deixar desconfortável e ela vai colocar numa gavetinha e não vai querer. Eu falo isso por experiência própria. Eu tava lendo um livro que chama Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Eu sei da Marcela Ceribelli, né? Isso, a Marcela Ceribelli é minha paixão, eu minha gosto vida. muito dela também. E aí, eu tava lendo esse livro em um determinado momento da minha vida e esse livro tava me encaminhando pro fim do relacionamento. Que você não queria, você não. Eu fechei o livro e parei de ler, porque eu sabia que se eu continuasse, aquilo ali ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Quando eu retornei, obviamente, eu terminei. Então, assim, é o poder da comunicação. E assim, tudo bem, tem vezes que a gente não tá preparado para aquele momento. Porque a gente fala, né, a nossa vida é até meio fácil, a gente tem alguns privilégios, né, não é tão difícil tomar certas decisões. Mas tem famílias que têm muitas questões, tem muitos filhos, tem pais idosos, enfim, tem muitas questões envolvidas. Então a gente sabe que não é fácil. A gente fica falando, tenha coragem, vai lá, termine. Mas a gente sabe que não é fácil assim. Mas né? eu acho que quando você tem as ferramentas, talvez você entenda que em algum momento isso vai ser possível. Então você vai se preparando e vai criando uma situação em que talvez você consiga tomar essa decisão. Você tá consciente e você não tá sozinho. Porque quando você tá vivendo uma situação desesperadora, de infelicidade extrema, e você se sente só, e você acha que isso só acontece com você, é muito ruim. Muito mais difícil, né? E você se isola. Então, quando você vê outra referência, putz, eu não tô sozinho. Talvez agora eu não consiga fazer nada, mas eu posso ir me preparando para isso. Então, existe esperança. Então, eu acho que é isso. Ter as ferramentas, buscar referências e poder modificar o próprio destino quando for possível. Um passo a passo, né? Um passo de cada vez. Que às vezes a gente falando, parece que a pessoa do amanhã já vai mudar tudo. Não é e assim, não é isso. Aos pouquinhos. É por isso que falo que quando acontece um divórcio ou um término de relacionamento, ele já terminou muito tempo antes. Muito tempo antes. A gente que né? fica arrastando. A gente vai indo, acredita, de alguma maneira se agarra em algumas coisas que a gente ainda acha que pode funcionar. Mas assim, quando uma relação termina, não foi ontem que você decidiu terminar. Não, você aquele feeling já vinha faz tempo. Já vinha. No fundo, a gente já sabe, né? Que assim, não é a intuição, é o inconsciente. O inconsciente já vai te dando... É igual o red flag, quando a gente começa a sair com alguém e você ignora as red flags. O seu inconsciente tá lá falando, vamos mesmo por esse caminho, sabemos que não é boa ideia. E você vai mesmo assim, mas no fundo você já sabia desde o início, entendeu? Tanto que não é surpreendente, né? Você não fica, né? Então, e quanto mais a gente amadurece pela vida, você vai entendendo que, bom, vamos ignorar as red flags e viver feliz por um tempo até dar uma merda completa, ou vou parar agora mesmo e poupar o meu tempo e do outro, né? Então é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo também, né? Gabi, falando de um assunto bem específico, no livro que você escreveu, O Prazer é Todo Nosso, você fala de algumas vivências que as mulheres não conseguem nomear. Eu queria falar dessa parte do quanto é importante nomear as vivências, as dores, os sentimentos. Então, assim, de tudo que o seu livro fala ali, qual que você acha que seria o mais importante, assim, a nomeação mais importante? Cara, você trouxe essa coisa do livro, eu fiquei pensando, né, que eu sempre gostei muito de escrever. Né? Eu acho que escrever ajuda a gente a organizar o pensamento. E não tô dizendo que você tem que escrever o próximo Jabuti, não, né? Mas às vezes você colocar no papel, você ter um diário, você refletir ali. Isso é seu. Você não precisa mostrar isso pra ninguém. Mas eu gosto de pensar que passa pela escrita. Então, você conseguir conversar com você, porque às vezes a gente fica nas vozes da nossa cabeça, né, nessa elaboração, eu sempre uso esse termo, né, da punhetagem mental, que a mulher tem muito isso, a gente fica infinito ali, vai e vem, né, tal, né, uma ruminação. E às vezes eu acho que a escrita pode ser um bom meio de organizar esse pensamento. Queima depois, se tiver medo que alguém pegue, mas assim...
manda isso pro mundo, sabe? Vai Põe ajudar a pra nomear. fora. Eu acho, sabe? Acho que, né, quem se sente desconfortável, porque eu vejo também muita gente que faz terapia e você vê que claramente esse é o problema da pessoa e a pessoa fala assim, não, mas esse não é meu problema, então eu não falo disso na terapia. Eu falo, como assim você não fala disso na terapia? Entendeu? muito Esse é o isso. problema, entende? Então, às vezes, a pessoa não consegue nem chegar nesse ponto de falar em terapia e elaborar esse processo. Então, que seja um processo dela com ela mesma, que ela escreva, que ela fale sobre desejo, que seja ali bullet points, né? Só um rabisco. Mas eu acho que é isso, é entrar em contato com o desejo. Assim, gente, eu lutei muito pra entender que as coisas que são óbvias pra mim estão longe de ser óbvias pra outras pessoas. Então, por exemplo, ter um vibrador é revolucionário ainda nos dias de hoje. Sim. Com certeza. Uma mulher e seu vibrador, entende? Ela domina o mundo, mas ela precisa entrar em contato com esse corpo, que é um corpo que está sendo ignorado, é um corpo que tá ali, né, totalmente posto, né, longe das prioridades. Então, ela precisa entrar em contato, ela precisa se olhar no espelho, ela precisa entender qual que é o prazer dela. E aí, isso vai libertando a mente aos poucos. Mas eu acho que são pequenos passos, né? Então, isso de reconhecer o desejo, nomear o desejo, de testar. A gente tem várias ferramentas físicas mesmo, né? Aqui, isso são ferramentas, né? Gel, óleo de massagem, é olhar para esse corpo e entender como fazer dele uma ferramenta de dominar o mundo, sabe? Eu acho que é isso. Uma ferramenta de poder, né? Porque a gente isso. passa... Acho que o empoderamento real é esse. Passa pelo corpo. O empoderamento passa O pelo empoderamento real é a gente realmente buscar esse autoconhecimento, essa vivência. Então, e esse lance de nomear também, quando a gente fala de traição, de ciúmes, quando a gente fala essas coisas mais complexas assim, e que todo mundo passa por alguma situação, ou até um relacionamento tóxico, né? A gente fala, Quem de nós não viveu, a gente né? já teve, Nossa, então, totalmente. a gente já teve essa conversa, inclusive, de que, olha, nossa, mulheres aqui, empoderadas, Nunca vão cultas, passar por isso. E eu posso falar uma coisa? Eu tive um relacionamento super tóxico e eu só tenho a agradecer por ele. Pode parecer um pouco estranha essa frase, mas a partir desse relacionamento tóxico que eu tive, eu entendi o que eu não quero pra minha vida. Então hoje eu tenho um relacionamento super saudável porque eu entendi qual era o caminho de homem que eu esperava na minha vida. Qual era o caminho de pessoa que eu queria ter do meu lado. E que muitas vezes, se a gente não tem esse contato, então eu falo, ainda bem que eu tive esse relacionamento tóxico, que eu consegui sair, obviamente, mas que conseguiu me livrar de talvez uma coisa mais pra frente que eu não conseguiria sair. Sabe, eu penso muito nisso, né? Que, mas nossa, uma mulher com repertório, né? Como é que ela se sujeita a isso? Eu tive um relacionamento péssimo há alguns anos. O cara invadiu a minha casa, escalou lá meu apartamento. Foi um negócio horrível. Nada aconteceu com ele, porque ele era das Forças Armadas. E continuou belo e bonito pela cidade, espalhando verdade sobre mim. Enfim, uma confusão. E a minha vergonha foi essa, assim, do tipo, nossa, cara, eu passei por tanta coisa, como é que eu fui parar nessa situação, né? De um homem violento, articulado. Mas o que eu entendo os jogos de dominação, eles vão se sofisticando. Então, conforme as mulheres vão se sofisticando no jogo da vida, a dominação masculina também vai. Então, o jogo, ele vai tomando nuances que você não percebe até que chega num ponto gritante. Então, assim, a sociedade ela vai se moldando, né? E a gente vive, né? Foucault fala sobre isso, né? A sociedade do vigiar e punir. E a gente vive esses relacionamentos, né? Existe uma tendência nas relações de controle. Sempre vai existir, né? É muito difícil a gente lidar com essa ideia de que o outro não é meu, de que ele vai ter vontades, né? De que eu não controlo. Então, como é que a gente vai lidando com isso, vai desatando esses nós? Eu também acho que é algo que a gente está aprendendo, e o que eu acho positivo é que a gente tem falado mais sobre isso. Esse é o lado bom da internet. Como a gente tem mais relatos, as pessoas, elas conseguem identificar, estou numa relação de abuso e romper com o ciclo. Antes a gente não sabia, né? Hoje existe o conceito de feminicídio. Então a gente sabe, né? Mas antes, quantas mulheres, né? Nossas avós, bisavós passaram por situações sem Era saber. normal Era apanhar até em visto casa. que era o homem macho, né? O homem alfa. Sim, Era até visto dessa exatamente. maneira. Então numa a gente está época, né? desconstruindo alguns conceitos, construindo outros. Então eu acho que é por esse caminho, assim. Mas que a gente tenha que passar por uma situação de abuso para entender que o que é abuso me dói ainda pensar nisso. É triste. É o caminho sim. da dor. Eu né? digo que assim, na minha experiência foi isso. Foi importante. Foi triste, mas que me
me fortaleceu como mulher de não aceitar certas coisas na minha vida. Você precisou passar. Eu precisei passar, porque talvez eu ia cair com outra pessoa lá na frente. Pior ainda, né? Pior ainda, que talvez eu fosse casar, construir uma família e estar num relacionamento extremamente tóxico. Então, pra mim, foi uma libertação, vamos dizer assim. Foi ruim? Foi péssimo. Queria não ter passado? Queria. Mas aconteceu. E eu acho que é isso, é tirar aprendizados, né? Eu acho que muita gente me pergunta, você tem algum arrependimento da sua vida? E eu falo, eu não tenho esse olhar. Porque você olhar pra trás e ficar, eu poderia ter... Vai mudar alguma coisa? Nada. Você consegue mudar o passado? Você consegue, com o que você aprendeu no passado, estamos aqui e olhamos pra frente. Então é isso, o que eu posso fazer de melhor com as ferramentas que eu reuni até aqui. E se desculpar, se perdoar, né? Ser gentil com a gente, porque a gente se exige muito e na verdade é que a vida não tem cartilha. A gente tá se batendo aqui e aprendendo enquanto a vida acontece, né? Então, exatamente. Eu acho que assim, isso que a Esté falou de ajudou, tal. Agora que você sabe o seu valor, você sabe o que você quer, você usa meios de comunicação para compartilhar isso, para evitar com que novas pessoas vão passar por isso. Então, por isso o poder e a importância da gente aqui, nós como mulheres, tá falando de temas tabus, tá falando de relacionamento tóxico, de sexualidade, de prazer, de liberdade, porque a gente pode ajudar que não surjam novas vítimas, né? Então, a importância da comunicação, assim, da gente trabalhar todos esses temas, né? E não se oprimir. Né, porque principalmente a gente na internet, né, a gente fala muito, né, de que, sei lá, a Esté trabalha com cosméticos sensuais, íntimos, então ela não pode falar em determinados lugares que ela tem essa profissão. Você não pode falar do seu passado, das coisas que você viveu, porque, né, eu não tenho valor porque eu falo sobre o meio liberal. Então a gente tem que continuar brigando por essa posição, porque a gente vai inspirar pessoas outras mulheres, né? e livrá-las. Livrá-las do mal. Tem razão. Agora eu queria uma opinião. Falando um pouquinho sobre ciúmes. Tá. Você acha que o ciúmes, ele tá muito linkado? Ela é ciumenta, ela ou ele é ciumento, sempre foi, sempre vai ser assim? Ou tem muito a ver com a pessoa que tá do seu lado? Ou os dois? Pode ser um mix, assim. Eu acho que é uma construção social que tá muito enraizada, né? O outro é meu e ele tem que fazer o que eu quero, né? Essa ideia que a gente se apaixona pelo outro porque a gente se vê no outro. Até entender que o outro não é você, que ele não é sua propriedade, que você não vai controlar. Gente, eu vejo vários casais, né, em atendimento assim. Tem a localização, tem acesso à câmera. Gente, tem assim, tudo que você imagina. Tem escuta, sabe? Eu já vi, não, coisas assim. E que mesmo assim, preveniu uma traição? Não. Vai até estimular, assim, parece mais desafiador. Que aí se coaduna com a ideia de que esse indivíduo tem pessoas que a pessoa se excita com isso da mentira, né? Então, é o contrário, você cria, na verdade, uma dinâmica ruim quando você tenta controlar. E eu acho que também tem uma questão muito delicada na equação, que é as mídias sociais criaram um problema que é um novo tipo de traição, né? Que é o do like, do comentário, do post, porque se você posta foto comigo, não posta foto comigo. Então, são muitas censuras ao mesmo tempo, muito controle. Então, eu acho que tá ficando mais difícil da gente entender esse limite. Acho que também passa por uma questão de bom senso, né? Até onde posso fazer? Posso, mas é de bom tom? Então, como é que a gente anda nessas águas e como é que a gente fala sobre isso? Porque, assim, é difícil para as pessoas ouvir isso, mas o fato de alguém te amar profundamente não impede que ele deseje outras pessoas. E se ele vai fazer ou não, é outra questão. Mas o primeiro fato é, a gente não controla o outro. E esse entendimento pode ser muito solitário. Você fica no fundo, eu tô sozinha, eu posso ser traído, né? E a verdade é que a gente tá sozinho, né? A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, a gente faz conexões pelo caminho. E eu acredito que companheirismo seja importante. Eu acho que a gente não pode viver uma vida com medo, estar com um parceiro, né, baseado no medo. E para isso a gente precisa abrir mão, né, let it go, né, abrir mão de algumas coisas que a gente nunca vai conseguir controlar. E isso através de muita conversa, de tentar ouvir pessoas que falam sobre esses temas, de tentar entender por que eu penso isso, de onde vem esse ciúme, por que eu ajo desse jeito, o que eu tô acreditando. E nem todo mundo tá pronto para se questionar. Então tem gente que vai ser ciumenta até o fim da vida e que isso não vai resolver os problemas, né? O controle não resolve ciúme. Então, infelizmente, é um trabalho que essas pessoas... É um trabalho interno que essas pessoas têm que fazer, né? Com certeza. Pelo contrário, na verdade, né? O ciúmes faz
mais mal pra própria pessoa do que pro outro, né? Total. Ele porque faz isso mal... gera uma angústia, Sim. é um negócio, gente, é muito triste, É né? horrível. Você vê que a pessoa tá em sofrimento. Mas enquanto ela não encarar isso de uma outra forma, ela vai continuar se machucando, né? E parece que quanto mais a pessoa pensa nisso, nessa questão de, ai meu Deus, vou ser traída, que não sei o quê, parece que é aí que acontece mesmo. É engraçado isso, não sei, eu acredito muito na lei do universo, assim, que quanto mais a gente pensa em coisas, Fica mais a emanando gente alguma energia. atrai. Eu acredito muito nisso, por isso que eu tento às vezes mudar até os meus pensamentos de coisas que eu quero atingir, e às vezes a gente pensa muita coisa ruim, né, durante o dia. E outra, vira uma dinâmica de controle em que esse outro se sente sufocado e aí ele vai querer fugir dessa relação, né? Exato. Então, reforça, na verdade, né? Justamente que a pessoa não quer que aconteça. É porque ninguém gosta de ser reprimido de nenhuma maneira. E tem gente que se sente estimulado pela repressão. Total. Então, você não sabe exatamente com quem você está lidando. A gente nunca conhece exatamente o outro, né? Até porque a gente vai mudando. Mas quanto mais você reprime, mais você demonstra esse controle, essa posse, talvez aquilo estimule a pessoa a fazer, né? Então, não sei, eu nunca ouvi algum caso de que, nossa, eu nem ligava pro meu marido e ele me traiu. Eu não sei, eu me veio aqui à mente. Por experiência própria, os meus relacionamentos em que as pessoas mais tentaram eram os relacionamentos em que eu traía e era isso, era meio um vício, assim, tipo, vai dizer que eu não posso, então eu vou transgredir, entendeu? Especialmente mais jovem, né, que aí você fica tentando. E aí, nos meus relacionamentos mais maduros, em que a pessoa, né, tinha uma postura de, olha, vamos conversar sobre as coisas, qual é o seu desejo, tem a sua autonomia, né, tem a sua individualidade, gente, zero vontade. É bem isso. Porque a pessoa te entende, ela te acolhe, e aí você pede o apelo de ter que se provar como uma pessoa que não depende da outra e tal. Então, eu acredito nisso, assim, aquela história do passarinho, né? De você deixar a gaiola aberta e ele querer ficar, né? Acho que é um ele pouco tá sobre ficando isso. por uma opção, por uma escolha, não porque por... ele tá aprisionado. Né? Exatamente, E eu, assim, falando da minha parte pessoal, eu gosto da liberdade de saber que eu posso fazer. Mas eu quase nunca faço. eu te entendo. É sobre isso. Mas se eu não puder fazer, eu vou me sentir aí mal. Aí você fala, não. Aí eu vou... Tipo, aquilo ali vai... coisa. Então, eu acho isso bárbaro. Essa conversa me interessa muito, assim, pra você ver como o desejo tá num lugar muito louco, né? Muito. E o que move a gente, né? Eu vejo... os papéis sociais, então o que você exerce no seu trabalho, e depois como você leva isso pra cama, como que as pessoas vão criando artifícios pra lidar com a sexualidade. Cara, eu acho incrível isso, assim, me interessa muito. É muito complexo, né? Porque nós somos complexos, cada um é diferente do outro. Que nem as pessoas falam, né, de mas eu não abriria meu relacionamento porque eu não suportaria ver ele com outra. Não, eu não suportaria ver minha esposa com outro, coisa assim. Às vezes, só a fantasia, só a conversa. Né? Às vezes, aquilo ali já vai suprir um super desejo, sabe? Assim, joga um dia lá, cochicha no ouvido lá, vamos ver. Se virar um pau, vocês conversam depois. Mas, às vezes, ali, ó, uma fala, uma pessoa que vocês viram, ou até a gente, o BDSM, falar assim, e se batesse aqui, se apertasse aqui, sabe? Então, assim, às vezes são coisinhas. Aí, quando a gente até vem a gente, assim, pessoas que falam sexualidade, pessoas que vivem meio liberal e tal, falam assim, não, mas desse jeito eu não seria, não. Não precisa ser, não gente. Precisa ser, não porque precisa. tem muitos caminhos. Eu falo, às vezes, você ir pra um bar... Chega ela primeiro, ele depois. Ela se veste de um jeito que ela não costuma... Eles brincam que eles são outros personagens. Que legal. Gente, pronto, já mudou a dinâmica. Putz, eu tenho curiosidade com o meio liberal, mas não sei. Cara, vai numa casa liberal, dessas de Moema, por exemplo, né? Que tem pelo Brasil todo, que é uma balada. Você só vai pra área de interações se você quiser. Mas na balada, rola uma tensão sexual, que você sabe, tá todo mundo querendo a mesma coisa. Cara, só aquilo, o casal já volta pra casa enlouquecido, entendeu? Às vezes só de olhar, né? A interação que tá rolando ali nos dark rooms. Só de olhar, assim, então tem vários níveis, sabe? Eu acho que a pessoa também tem essa fantasia, né, das pessoas, de que, nossa, você vai pra uma orgia, um negócio meio dantesco. Tá todo mundo pelado. Não é assim, e tem vários níveis, e aí a pessoa pode ir tateando, isso faz sentido pra mim, não faz. Mas, de novo, tem que ter comunicação, né? Sem comunicação, nada disso funciona. O que eu amo são os héteros que vão pra casa de swing, achando que vão pegar várias mulheres, e no final, quem se dá melhor é a mulher. Não, eu adoro isso, porque quebra muito a cara deles, porque eles vão no intuito de achar que vão arrasar
pegar várias mulheres ao mesmo tempo. E, na verdade, quem ali gerou o desejo de outros homens. E aí o cara, ele entra na defensiva, né? Não, mas isso eu... Exatamente. Isso. Não foi pra isso que eu vi, não. Inclusive, vou entrar numa pauta delicada aqui, mas eu acho o meio liberal muito machista. Mas é bastante. Muito machista. Essa coisa assim, não, minha mulher é bi, pega outras mulheres, não. agora ela querer sair com outros caras, não pode, né? sim. Então, e assim, tem algumas coisas, por exemplo, eu acho isso um absurdo, né? Na casa liberal, o casal hétero pode entrar como casal. Um casal gay não pode. Aí lá dentro, se dois homens, né, tem interação, pega mal. Sim. Falo, gente, mas de que mundo liberal a gente tá falando? Isso é Exatamente. liberal? Sim. Então, assim, olha Tem como... casas extremamente conservadoras. Isso é muito louco. Então, olha só, dentro da liberalidade, Sim. você tem um conservadorismo, eu falo, meu Deus. Que não combina, né? Não faz sentido, Não, né? Ter todo gente. esse preconceito ainda, Que né? Em torno. loucura, né? Ainda no meio, né? Que era pra ser livre, a gente tem. Então, é uma loucura, né? As pessoas Já que você citou a palavra livre, a gente falou dela várias vezes aqui. As pessoas estão te vendo agora, uma Gabi super livre e tal. Como que as mulheres podem chegar nisso, assim? A gente já caminhando para o nosso desfecho aqui dessa conversa, né? Como a gente pode chegar nesse nível, né? Porque tá vindo, tá ouvindo, tá construindo, mas como que chega essa... Que conselho você daria? Essa é a conversa pós-clímax, né? Adorei chegar ao clímax. Pra mim foi ótimo. É engraçado que eu recebo muito essa pergunta, assim. Eu gosto de pensar que ter coragem de tomar decisões que fazem sentido pra você e, apesar do medo, que é difícil, mas quando você consegue, você fala, nossa, cara, eu consigo. E aí, quando você consegue a primeira vitória, menor que seja, você vai em frente. Se cercar de pessoas que trazem o melhor de você. Então, sabe, não tenha vergonha, não tenha medo de se afastar um pouco daquele familiar tóxico, das amigas que se vestem de amizades positivas e, na verdade, estão te boicotando o tempo todo, né? De buscar referências, de ler, sabe? De ver séries que te inspiram, de, sabe, expandir a mente. Eu acho que o que me deu coragem na vida e o que me deu autonomia é ter referência, é ter repertório, é entender que existem outras vidas além da minha. Porque a solidão, ela aprisiona a gente. Quando você entende que os outros estão fazendo coisas extraordinárias e que você também pode, o mundo é seu. Essa é uma construção, é tijolinho por tijolinho, mas é possível. Então, eu acredito que esse seja o caminho. Nossa, que lindo. Eu até quase dei uma engasgada aqui. Tô vendo, o olhinho encheu de lágrimas. Eu sou emotiva. Ai, Gabi... Foi um prazer imenso você ter aceitado nosso convite, né? E acho que a gente conversou com bastante intimidade aqui. A gente... Vocês perderam o papo pré-entrevista, né? Que a gente já contou várias coisas. Então a gente vai te trazer numa segunda oportunidade pra gente falar desses assuntos, né? Então a gente quer agradecer bastante a sua disponibilidade, né? E toda a sua energia positiva. Eu que agradeço, gente. Eu adoro me conectar com mulheres, eu adoro esse espaço. Eu acho que a revolução é assim, é passinho por passinho. Fico muito feliz com a iniciativa de vocês, parabéns. E muito obrigada por terem me convidado, foi incrível. Gá, foi muito bom. Acho que o pessoal que vai escutar vai ficar louco com esse episódio, porque é realmente a gente falar sobre isso, desmistificar essa questão do prazer feminino, essa coisa que a gente ouve tanto do empoderamento, e que na verdade, será que é isso? Fica tão ali no campo das ideias, né? E não da muito prática. Isso. E queria que você deixasse suas redes aí pro pessoal seguir. Com certeza. E já pegar todas as dicas, né, minha gente? Porque dica é o que não tá faltando. Gente, sigam lá, tem bastante informação de qualidade, principalmente no Instagram, que é o gabi.benvenuti, com 2 T's e I no final. Bom, meus amores, encerramos por aqui mais um podcast maravilhoso, com dicas incríveis. E ó, quinta-feira que vem tem mais. Espero por vocês. Beijos. Tchau.